Coloque de pé. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Amém? É de costume meu não entrar direto na palavra. Eu gosto de fazer um período ou de oração ou de adoração para interceder ao momento do texto bíblico. Amém? Porque sem Deus a gente não pode fazer nada. Sem o Espírito Santo a gente não traz mensagem nenhuma que edifica, somente com a presença dele. Quando nós adoramos e quando nós oramos, a gente parece que se enche mais. Isso nos ajuda a levar a palavra. Segunda Reis, capítulo 4, versículo de 1 ao... Vamos ler de 1 ao 7 mesmo. É tão pequenininho esse texto, muito conhecido e tão curtinho, amém? Os irmãos já sabem até meio que de cor. A epígrafe traz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Segunda Reis, capítulo 4, versículo de 1 ao 7. Leiamos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. O 5 diz: Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ele os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda mais um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, vivei do resto. E a igreja se assenta dando glória a Deus. Bendita é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Queridos, o texto desta noite, sabido de todos, bem baixinho, pode ser o fundo, mas bem baixinho, por gentileza. Muito obrigado. O texto de hoje, meus filhos, qualquer coisa deixa sem, pode deixar sem o fundo. Isso, ótimo, está ótimo. Muito obrigado. O texto bíblico, o fundo musical ajuda um pouquinho, né? Torna o momento bem mais suave. Mas, queridos, o texto desta noite traz à nossa memória uma situação que é muito corriqueira. Só me dá um pouco mais de microfone, e às vezes a voz some. Microfone aqui, tira um pouquinho, aí tem que ficar com ele quase encostando a boca, tem que basta, eu gosto de muito colado na boca, né? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Agora, amém. Aqui já dá. Eu gosto de pelo menos 2, 3 vezes afastado da boca. Amém? Muito obrigado. O texto desta noite fala sobre um tema muito conhecido entre nós, e uma situação que é muito corriqueira para todos nós. Todos nessa face da terra passam por momentos de dívidas. Quem de nós que habita nessa terra, que já tem a sua vida, não digo uma criança, não digo um bebê, mas um adulto, um jovem, que já tem a sua vida particular, a sua vida idônea e separada já dos pais, já é responsável de ti, já se entende como gente que não entrou na situação de uma dívida financeira. Do momento em que você olha para o teu bolso e, em vez de estar em saldo, você está em débito. Sim, todos nós passamos por essa situação ou enfrentamos essa situação. Nenhum de nós podemos dizer que não devemos nada
Porque até essa energia que nós estamos usando, nós já estamos devendo a empresa de luz. Vamos pagar na data certa, mas já estamos devendo a empresa de luz. Amém? Quem diz amém? Então, está me entendendo? Amém. Então todos nós passamos. Só que o caso desta mulher é muito diferente do que é algo muito simples que nós vemos hoje em dia. Essa mulher estava vivendo uma situação em que o tanto que ela devia e o tanto que ela tinha era insignificante, a ponto da situação que ela estava, em que os próprios filhos iam ser levados para pagar essa tal dívida. Quantos que, por causa de uma dívida, tiram a própria vida? Sim. Vemos na história atual pessoas que perderam tudo, pastor, da noite para o dia, e em desespero pela situação, largaram, aleluia, a sua família, largaram o seu esposo, largaram a sua família, deixaram tudo para trás e até tiraram a própria vida, se jogaram, aleluia, de um prédio ou apontaram uma arma na cabeça por causa de uma dívida. A dívida muitas vezes faz a família ficar desestabilizada. Sim. Quantos de nós, aleluia, não passamos uma noite em claro, ou então passamos um dia preocupado por um boleto igual nós não tínhamos como pagar? Olha para a conta, não tem dinheiro. Olha para o pagamento, está tão longe. Hoje é dia 10, até o dia 30 é muito longe. E começamos a fazer desespero, a ficarmos preocupados. Mas eu venho te lembrar nesta noite de quantas vezes Deus te livrou. Cada um de nós também. Eu estou olhando para a mulher, a irmã Nite aqui, a irmã Nilce, a irmã Nilce, com certeza ela tem um testemunho sobre como o Senhor livrou ela de uma dívida que ela não tinha condição de pagar e ela não sabia como fazer. Pastor Jorge, mesmo jeito, irmã Laura, mesmo jeito, irmã Carla, professor Flávio, todos que estão aqui, eu também tenho testemunhos grandiosos de forma com que Deus entrou com providência. Mas todos nós enfrentamos e somos ainda aprovados nesta área. Glória a Deus. Esta mulher era esposa de um homem que era chamado na Bíblia de um dos filhos de profeta. A Bíblia não revela claramente qual o nome deste homem, mas a história, alguns teólogos estudiosos dizem que pode ser Obadias, este homem que era esposo desta mulher, que diz que a palavra do Senhor, aleluia, diz que existia um profeta que levava pão e levava água para sustentar os profetas que eram perseguidos por Jezabel. Diz a história que pode ser esse homem, e ele veio a falecer, e essa mulher se encontra desamparada, sem o seu marido, sem a forma de ganho, de sustento para seu lar. E para piorar a situação, vem o cobrador na porta e quer levar a sua família, quer levar os seus filhos. Eu lembro muito bem da viúva de Naim. Esta mulher também passou por algo parecido. Você conhece a história. Seu marido foi embora e agora a morte levou o seu filho. Mas eu venho te lembrar nesta noite, e assim, aleluia, como Deus fez na vida desta mulher, Deus também pode fazer na tua vida. Talvez os teus sonhos se perderam na sua mente, naquilo que você vê diante dos teus olhos, mas quero te lembrar nesta noite que o mesmo Deus que levantou e trouxe de volta a vida o filho da viúva de Naim, ele está aqui nesta noite e vai ouvir a tua oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta mulher, esta viúva, chega para Eliseu e fala para ele, lembra ele: olha, profeta, o meu marido era teu servo, o meu marido, ele tem, aleluia, um crédito com vocês. Lembra daquilo que meu marido fez. Meu marido era trabalhador, ele era fiel a Deus, e eu sei que Deus tem uma solução, que Deus não esqueceu daquilo que meu esposo fez. É assim, o homem do seu lado, o teu amigo, pode esquecer daquilo que você ajudou, daquilo que você fez por ele, mas lembra-te que há um Deus no céu, que também é Pai, que não esquece daquilo que você fez, aleluia, na obra dele, daquilo que você fez, aleluia, na presença
presença dEle, para glorificar o nome dEle, as madrugadas que você levantou por esta obra, Aleluia, Jesus. o dinheiro que você ofertou, que talvez era como aquela viuvinha que só tinha aquela moedinha e deu tudo que tinha. Deus não se esquece de você, Deus não esquece daquilo que você faz para a obra de Deus, porque Deus é assim, aleluia. Ele não precisava fazer, porque muito coisa a mais Deus faz por nós. Nós nunca vamos ficar quites com Deus, nunca vamos dar a Ele mais do que Ele dá para nós, mas Ele lembra daquilo que você fez para Ele. Glória! O profeta de Deus, chamado Eliseu, ele vem aqui na história perfigurar, aleluia, representar o Deus de Israel. E ele chega para a mulher e diz: declara-me o que tem em casa. O que você tem em casa? Talvez você ache que não tem nada, que está tão vazio, é assim. Talvez você venha para um culto desse e fala: Senhor, não tem nada para te dar, eu estou tão vazio. Assim como a mulher, aleluia, aqui, ela estava se sentindo que não tinha nada. Ela diz primeiramente: eu não tenho nada. Até que ela lembra da botija com um pouquinho de azeite. Talvez você aí acha que não tem nada, mas eu quero te dizer nesta noite: tem uma voz aí que pode adorar, tem um coração aí que bate, aleluia, adorando a Deus, tem uma mente aí que ainda está alerta, está acordada e pode pensar e clamar a Deus nesta noite. Talvez você tenha só um pouquinho, mas Deus precisa desse pouquinho. A palavra de Deus diz que se tiveres fé como um grão de mostarda. Glória! O grão de mostarda é um dos menores grãos que existe, considerado por muitos até o menor. Deus só precisa de uma coisinha pequenininha chamada fé. Aleluia. Deus não age dentro da tua impossibilidade, dentro da minha dificuldade, Ele age através da fé. Declara-me o que você tem nesta noite, declara para o Senhor o que você tem nesta noite. Aleluia. Eu não acredito que você não tenha nada. Você pelo menos tem uma botijinha de azeite, sim, um pouquinho de azeite você tem aí, e Deus vai multiplicar nesta noite se você crer. Você tem tudo para transportar na presença de Deus. Oh, aleluia! Você tem um pouquinho de azeite, você pode transportar na presença de Deus. Entrega para o Senhor. Imagina se ela tivesse negado: eu não vou dar esse restinho de azeite não, eu vou falar que eu não tenho nada, que aquele pouquinho, vai que ele pega esse pouquinho aí e usa para alguma coisa, eu não vou ter nem um pouquinho de azeite aí. Não nega para o Senhor o teu pouquinho não, que é dentro desse pouquinho que Deus quer trabalhar, que Deus quer multiplicar. Aleluia. É no pouquinho, é nas coisas pequenas que Deus trabalha. Deus usou o pouquinho do cajado de Moisés, aleluia, tirou rocha de Meribá, aleluia. Ele tirou, aleluia, a água da rocha de Meribá. Ele abriu o mar vermelho levantando o cajado. Deus usou a queixada de jumenta para matar, aleluia, 1000 homens. Deus usa coisa pequena, usou pequenos cântaros, aleluia, tochas, para derrubar o exército midianita com gideões. Deus usa coisa pequena. Talvez você se acha pouco na presença de Deus. Glória a Deus. Talvez você se acha pequeno, talvez você se acha um restinho do tacho, talvez você se acha a rapinha de azeite na botija. Mas lembra que o Deus, aleluia, que te fez do pó da terra, é isso que você é. Deus pega coisa pequena e faz grande, aleluia. Ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Ele faz, aleluia, aqueles que não podem, aleluia, subir, aleluia, nas regiões altas e adentrar, aleluia, os palácios, para mostrar que Deus é o Deus do impossível. E Deus usa o pequeno. Deus tirou Davi no meio das ovelhas para colocar no palácio, e Deus pode fazer o impossível se você se colocar nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Se entrega para Deus nesta noite. Não nega o teu azeite. E ela diz para o profeta Eliseu: eu só tenho um pouquinho. E ela pega um pouquinho e
o profeta olha na direção de Deus, é nesse pouquinho que eu vou trabalhar. Glória. É nesse pouquinho que Deus quer trabalhar. Oh Senhor, eu estou tão pouquinho, aleluia, eu estou tão fraquinho. Mas lembra que o Deus, aleluia, do impossível, Ele fala contigo nesta noite. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Só não larga, aleluia, a tua cruz. Só não deixa de buscar o Senhor, porque Ele vai te fazer grande na presença dEle, para a glória dEle, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. O profeta diz para ela: faz o seguinte, vai nas vizinhanças, procura suas vizinhas e começa a pedir botijas de azeite, vasilhas de azeite. Traga-me quantas você conseguir. O interessante, pastor, é que esta mulher poderia ter pouco azeite, uma botijinha, mas ela tinha crédito com seus vizinhos. Glória a Deus. Será que nós temos crédito com o nosso vizinho? Será que eles olham para nós e vê nós crente? Será que nós podemos chegar para eles e pedir algo emprestado, ou nós já estamos devendo? O comportamento dela é interessante. Ela estava devendo o credor, ela estava passando por necessidade, mas ela ainda tinha crédito com seus vizinhos. Ela continuava íntegra na presença de Deus, e assim foi para ela. Ela conseguiu, aleluia, as botijas de azeite, porque seus vizinhos viam nela serva de Deus. Os seus vizinhos gostavam dela. Poderia até não conversar muito com ela, por ela ter muito pouco tempo, mas era uma mulher que tinha um bom convívio com seus vizinhos. Isso é importante. Você pode até ser odiado por seus colegas de trabalho, você pode ter, aleluia, odiado por você ser crente, mas o teu testemunho lá fora, e com seus vizinhos, e com sua família, tem que estar intacto. Glória a Deus. Elas podem até não gostar de você por você ser crente, mas elas vão olhar para você: olha, eu não gosto dela, não sei porquê, mas é uma pessoa que não mexe comigo, é uma pessoa que me trata bem, que tem um bom relacionamento comigo. Nós temos que ter, porque a palavra do Senhor nos diz: se depender de vós, tenha paz com todos. Se depender de vós, tenha paz com todos. Glória a Deus. E ela consegue as botijas de azeite. Deus ajudou. Quando você faz a tua parte, pastor, talvez as mulheres até as vizinhas estavam até pensando: não vou emprestar não, mas alguma coisa me diz que, sei lá, estou sentindo algo que é para me emprestar. É assim, aleluia. Quando Deus está no negócio, o inimigo pode querer até atrapalhar, mas Deus toca no seu vizinho, no seu inimigo, e as coisas funcionam, porque Deus no comando, ninguém pode impedir. Quando Deus age, o inimigo não pode impedir. Quando Deus está no comando, você faz a sua parte, Deus faz a parte deles. Você é fiel, Deus é muito mais. Glória a Deus. Glória. Esta mulher pega muitos vasos, não sabemos quantos, e o profeta diz para ela: agora faz o seguinte, pega o azeite, esse pouquinho de azeite, vai para o teu quarto, leva seus filhos, fecha a porta, vai lá e deita o azeite em cada um dos vasos. E a serva do Senhor, a viúva do profeta, ela faz como o servo de Deus orientou. Ela entra no quarto, fecha a porta e começa a fazer conforme a vontade de Deus. Às vezes você está aí e não sabe o que fazer, mas olha a palavra de Deus te dizendo, não sei se você entende: entra para o teu quarto, fecha a porta e deixa o azeite descer, deixa o azeite entrar neste teu vaso, deixa o azeite ser deitado sobre você, mas fecha teu quarto para que o invejoso não veja e não queira atrapalhar. Fecha o teu quarto para que ninguém venha impedir. Fecha o teu quarto, porque você fazendo em secreto, Deus vai te honrar em público. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
aqui, Ele continua, aleluia, fazendo o impossível, se você crer. Porque o mesmo Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir, para cumprir, para cumprir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esta mulher faz o que o profeta diz, e ela começa a ver algo espetacular. Que se eu for pegar um copo de água aqui e tentar fazer, dificilmente, acho que não vou conseguir. Eu, por mim, não vou conseguir. Começou a descer azeite de um vaso no vazio. E a palavra do Senhor diz que o vaso ia enchendo, aleluia, mas o azeite não esgotava. E ela encheu do vaso, mas o azeite não esgotava. E ela enchendo outro vaso, e outro vaso, e outro vaso. Ah, parece que eu estou vendo essa mulher maravilhada, e parece que ela ficou, aleluia, aleluia, muito maravilhada, e trazia os vasos, toda empolgada, até o momento que ela diz: filho, traz mais vaso, traz mais vaso. E o filho diz: mãe, não tem mais vaso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando acabou os vasos, aí cessou o azeite. Enquanto tem vaso, tem azeite descendo. Enquanto tem vaso, com a boca virada para o céu, nem a boca virada para o WhatsApp, nem para o Facebook, nem para o Instagram. É a boca virada para o lado, para o azeite descer. É a boca lingrenta no céu, clamando ao Deus do impossível, para a solução descer, aleluia, e trazer providência para o teu problema. Glória! Aleluia! Se o vaso estiver virado para baixo, o azeite não desce. Mas se o vaso estiver virado para cima, o azeite vai descer, e o vaso vai encher, e o vaso vai transbordar até Glória! Ele faz ainda o mesmo. Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele continua enchendo os vasos. Ele continua batizando com o Espírito Santo. Ele continua curando. Ele continua salvando. Ele continua dando dons espirituais. Ele continua, aleluia, fazendo o impossível no meio da tua igreja. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia. o vaso encheu. Acabou o vaso. E o que eu preparo aqui, o que eu percebo aqui, aleluia, no verso de número 6, é que cada vaso que enchendo e eu sendo colocado à parte. Quando você leu a Bíblia, você jogou ela para lá depois que leu? Não, você colocou a parte do teu lado. Outras versões bíblicas dizem que cada vaso eram colocados do lado. O vaso enchia, era colocado do lado. Glória, glória, glória a Deus. Não arruma gente, aleluia, atribulada para o seu lado, não. Não arruma vaso vazio do seu lado, não. Coloque vaso cheio. Do seu lado tem que ter vaso cheio. Aleluia, não é vaso quebrado, vaso cheio de coisa que não presta, não. É vaso cheio de azeite que tem que ficar do teu lado, juntinho de você. Aleluia, você tem que estar do lado de servo de Deus. Se você for perto dessas pessoas, vai evangelizar elas, mas não fica carregando do teu lado, não, porque você vai se contaminar. Mas leva com você vaso cheio para você se encher mais. Glória a Deus, aleluia. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, quando eu fui buscar, essa era a visão que o Espírito Santo me deu para alcançar a promessa do alto. Anda com quem é cheio, senta do lado de quem é cheio, começa a conversar com quem é cheio, se afasta de quem tem a boca suja, de quem tem o pensamento faccioso. Isso não é para você. Você é servo de Deus, você é lavado e remido no sangue de Jesus. Águia anda, aleluia, ou com outra águia sozinho. Galinha que anda em bando, águia não anda em bando, não. Aleluia, anda na presença de Deus e ser perfeito. Glória! Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Glória! A unção de Deus é real aqui. Aleluia! Deus está falando com corações aqui nesta noite. Glória! Tinha mais algumas coisas para falar, mas até aqui
aqui nos ajudou o Senhor. E Deus, usando o profeta, disse a ela maravilhada, foi mostrar para o profeta, e ela disse: olha aqui o que Deus fez. Ele olhou para ela e disse: agora sabe o que você faz? Dá plachada. Vende isso aí, paga a tua dívida e vivei do resto. A vida estava garantida, o futuro dos filhos, a faculdade dos filhos, aleluia, a economia dela para o resto da vida estava garantido, porque ela obedeceu a voz de Deus. E Deus está dizendo nesta noite: ouvi a voz do Senhor e prosperareis. Ouvi a voz do Senhor e prosperareis. Tem azeite para você aqui nesta noite. Se põe de pé em nome de Jesus. Tem azeite para você nesta noite. Glória. Tem solução, tem vitória, tem libertação, tem cura. Tem azeite descendo aqui neste lugar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Coloca, aleluia, o teu vaso aberto para o céu agora. Porque o Deus, aleluia, que encheu os vasos da viúva, Ele está querendo encher o teu vaso nesta noite. Ele está querendo suprir a sua necessidade nesta noite. Talvez a sua necessidade não é a mesma que a viúva, mas Deus é especialista nas causas impossíveis. Deus é especialista para sondar o coração e atender as necessidades, não o que você quer, mas o que você precisa. Deus tem nesta noite. Querido e soberano Deus e Pai celestial, no nome de Jesus, nós ouvimos, Senhor Deus, aleluia, a tua palavra que veio fresquinha do céu. Oh, maravilha, meu Deus, esta palavra gloriosa, ó Pai. Oh, que maravilha, Senhor, o que tu fizestes, ó Pai, na vida da viúva, Senhor, aleluia, do profeta. Ó Deus, olha os nossos vasos, ó Pai, aqui nesta noite abertos, clamando ao Senhor, necessidade deste azeite, necessitados de um socorro bem presente, e ele só pode vir de ti, ó Deus. Oh, meu Deus e meu Pai, atende a necessidade desta mulher que chora, que clama. Atende a necessidade, a aflição deste homem que busca em ti uma saída para as suas causas, para as suas situações tão complicadas. Meu Deus, mas o Senhor descomplica aquilo que nós complicamos, aquilo que nós, aleluia, atrapalhamos. O Senhor conserta pela tua bondade e misericórdia. Toma direção da nossa vida, meu Deus.